Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. A partir do versículo 17. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17. Vá compartilhando esse vídeo. Vamos meditar na palavra de Deus juntos. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Muitas nações. Diante daquele em quem ele creu. Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha só. Olha o poder de Deus como é maravilhoso. A quem Deus está falando? Está falando com Abraão. Está sendo revelado aqui em Romanos. Está falando com Abraão quando ele promete a Abraão um filho. Abraão já estava idoso. A Sara também, quando essa promessa foi feita. E naturalmente que uma pessoa com mais de 70 anos não pode ter filho. Mas não pode se Deus não intervir. Porque para Deus não há nada impossível, concorda comigo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a respeito do que foi dito a Abraão, eu te constituí pai de muitas nações. Quando Deus diz isso, Abraão não tinha condições de ter filho. Mas Deus declara a sua palavra antes do acontecimento. Olha o que diz o texto aqui na parte B. Diante daquele em quem ele creu. Quem creu? Abraão creu em Deus. Deus que vivifica os mortos, ou seja, Deus que vivificou a Cristo, chama as coisas que não são como se já fossem. Você pode entender isso? Para Deus não existe tempo e espaço como nós. Quando nós esperamos que algo aconteça, nós nos referimos ao futuro. E desejamos e esperamos que algo aconteça acerca no futuro. No entanto, a Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são, ou seja, não existem. Ele chama a existência como se já fossem no passado. Você pode entender a magnitude da glória, do poder, da revelação que esse Deus é para nós? Você consegue entender isso? Olha só. Chama as coisas que não existem. Não está aqui agora. Mas ele chama a existência. Ele faz existir. Ele faz acontecer. Foi assim com a criação do universo. Foi assim com a criação do mundo, da terra. Foi assim com as árvores, com os mares. Foi assim com o homem. Foi assim com tudo que ele criou. Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. É nesse Deus que Abraão creu. É nesse Deus que você e eu temos que crer. Nesse Deus que chama a existência as coisas que não são. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento era El Shaddai, que quer dizer o Todo-Poderoso. Mais que suficiente. O grande El Shaddai. É esse Deus que você busca. É esse Deus que você professa. Então, é nesse Deus que você tem que se firmar. Mas, pastor, eu ainda não estou vendo. Jesus disse, bem-aventurados que não viram e creram. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, olha só o que diz o texto a seguir, no versículo 18. Com a esperança, Abraão creu.
contra as expectativas que se tornaria pai de muitas nações. Olha só, quando essa palavra foi dada, Abraão já estava de idade, Sara, sua esposa, também. E, humanamente falando, não havia condições de Abraão ter um filho. Não havia condições. Mas a Bíblia diz que ele creu com esperança contra as expectativas. Humanamente é impossível. Cientificamente falando é impossível. Sim ou não? Mas ele creu. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera do ser humano. Que se creia nele, nas impossibilidades. Naquilo que é possível, você faz. Naquilo que é possível, você faz. Vou repetir. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Porque você pode. Por que ele faria? Então, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que é impossível para você fazer, Deus espera que você tenha fé nele. Deus espera que você creia nele. E mesmo que seja contra a esperança, contra a expectativa do ser humano, ele espera que você creia. E ele espera que você seja totalmente fiel nessa fé. Então o texto diz assim: conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então ele creu que seria pai de muitas nações, tá? Em um Deus que chama a existência as coisas que não são, que não existem, como se já existissem. Ele creu nesse Deus. Esse Deus espera que você creia dessa forma. E, embora era impossível para ele, impossível para Sara, ele creu. E o versículo 19 diz assim: ele não fraquejou na fé. Meu Deus do céu. Meu Pai do céu, ele não fraquejou na fé. Isso é loucura, irmãos. Vamos raciocinar de forma lógica e humana, cheia de limitações. Olha só. Uma voz se revela para ele: eu te constituí, porque Deus ele já fala, né? Ele já fala no passado, no presente, como se fosse futuro. Porque Deus é onipresente, não existe tempo e espaço para Deus. Então Deus não disse assim: eu vou te constituir. Deus disse: eu te constituí pai de muitas nações. Eu te constituí agora. Mas Abraão era de idade. Eu posso imaginar Abraão olhando para ele: Senhor, olha só esse corpo aqui. Não, Abraão, você não entendeu. Eu te constituí pai de muitas nações. Louvado seja o nome de Jesus. E então, Abraão pensou: esse Deus vivifica os mortos. Esse Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu vou crer nesse Deus. Então, esse Deus, meu amigo, minha amiga, é que nós precisamos crer. Um Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Você entende isso? E qual foi a parte que cabia a Abraão? A parte que cabia a Abraão foi contra a esperança, contra as expectativas. Ele acreditou que ele se tornaria pai de muitas nações. Então, a palavra do Senhor diz assim: ele não fraquejou na fé. Ele não fraquejou na fé, não dando atenção ao seu próprio corpo. Ou seja, seu corpo já envelhecido,
seu corpo já cansado. Deus agora se revela para ele e diz: você vai ser pai de muitas nações. Ele não olhou para o estado do seu corpo, nem para o estado do corpo da sua esposa, que já era também idosa. Ele apenas creu contra as expectativas. E Deus ainda deu um sinal para ele: olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar. Assim será a nação que sair de você. E eu acredito que Abraão foi se fortalecendo nesta promessa todas as vezes que ele olhava para as estrelas, que ele olhava para a areia do mar, ele lembrava da promessa de Deus. Continuando, diz assim: ele não fraquejou na fé, não dando atenção ao seu próprio corpo, já praticamente morto. Com a idade que ele estava, praticamente morto. Pois já era de quase 100 anos. Meu Deus do céu. Nem ao estado de morte do ventre de Sara. Ou seja, o ventre da Sara já não gerava. Há muito tempo. Então, ele não olhou para esta condição do seu corpo. Ao contrário, a Bíblia diz que ele não fraquejou. Agora, no versículo 20, presta atenção a isso. É uma lição para mim e para você. A Bíblia diz que tudo foi escrito para o nosso exemplo. Então, é por isso que nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Ela não é um livro comum. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela tem vida por si mesma. Ela tem vida. Ela foi escrita, diz a Bíblia, pelos profetas e apóstolos, para que nós pudéssemos entender a revelação de Deus, a vontade de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você não pode lê-la como um livro comum. Porque senão você vai ler como ler um livro de história, um livro de filosofia, psicologia, e aquilo ali vai passar e não vai mudar nada na tua vida. Mas a Bíblia muda a tua história. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra. Ela foi inspirada por Deus. Então, a Bíblia diz que Abraão não duvidou por descrença. Você entendeu porque muitas vezes Deus não se manifesta para nós? Porque nós duvidamos. Porque nós duvidamos. Seja sincero. Quando a gente pergunta para alguém: você tem fé? Automaticamente, por instinto, dizemos: eu tenho. E Deus permite que as situações adversas aconteçam para que você perceba que aquilo que você falou realmente é verdade ou não. Você entendeu isso? Porque é muito fácil dizer: eu tenho fé. Ah, eu tenho fé. Os discípulos viram os milagres. Os discípulos viram o poder de Deus na sua vida. Viram mortos ressuscitar. Viram cegos ver. Coxos andarem. E quando eles estavam no barco e uma tempestade se alvorou contra eles, parecia que eles estavam firmes na fé, mas não estavam. Assim também somos nós. Quando somos confrontados: você tem fé? Tenho. Ah, eu tenho muita fé em Deus. Tem mesmo? Então Deus permite que as circunstâncias venham para que nós sejamos provados na fé. Mas ele não faz isso por querer se vingar, ou por querer nos... Não, ele quer que nós, que declaramos que cremos nele, nesse momento, façamos como Abraão fez. Não olhar para as circunstâncias, firmar os nossos passos na presença de Deus, não fraquejar na fé, crer em um Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Amém? E a Bíblia diz que ele não duvidou por descrença da promessa de Deus. Ao contrário, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. O que foi que ele fez? Você entendeu isso? Ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus.
e teve plena certeza de que aquele que havia prometido também era poderoso para cumprir. A promessa de Deus não é a minha promessa. Um homem, uma pessoa comum, eu prometo, confia em mim. E aí você espera, quebra a cara. É assim com o ser humano. Ele promete as coisas, mas ele não garante. Antigamente ainda havia essa força, esse desejo de cumprir. Hoje em dia, nem diante de contrato, diante de cartório, as pessoas não querem mais cumprir sua palavra. Mas nós não estamos aqui falando de homens, nós estamos falando de Deus. A Bíblia diz que ele não mente. Então Abraão creu em um Deus que é poderoso e que ele chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. E a Bíblia diz que ele creu contra as expectativas, com esperança. Ou seja, as expectativas diziam que não ia dar certo, mas ele se firmou na fé. Ele acreditou. Louvado seja o nome de Jesus. Então é esta palavra que eu quero deixar para a tua vida. Se fortaleça na fé, em qualquer circunstância. Não é por causa do coronavírus apenas. O coronavírus vai passar. Em qualquer circunstância da tua vida. Tome como exemplo a fé de Abraão. Depois você lê essa passagem, está em Romanos capítulo 4, leia toda a passagem para você entender um pouco sobre ela. Leia com calma, que o Espírito Santo vai te revelar muito mais do que eu estou falando aqui. Romanos capítulo 4, leia todo o capítulo, leia tudo. Então, em qualquer circunstância da tua vida, creia nesse Deus poderoso. Creia nas promessas dele. Jesus é fiel. Deus é fiel para cumprir. Olha o que diz o texto aqui, olha. Não duvidou por descrença da promessa de Deus. Ao contrário, se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus não é você ficar glória a Deus, glória a Deus. Não é que seja errado, pode dar à vontade. Mas o glória a Deus aqui significa uma atitude, uma postura, uma posição, um estado de quem, no dia a dia, está dentro da perspectiva daquilo que Deus prometeu. Isso é glorificar a Deus. É a tua postura, é a tua posição, é o estado em que você fica decorrente da sua fé em Deus. Então você se posiciona. E você começa, através da tua atitude, você começa a firmar os teus passos e a viver conforme aquela promessa, até que ela se manifeste na tua vida.